Olá, meus irmãos, começa aqui mais um Explica aí, Pastor, e dessa vez a nossa irmã Thelma nos fez uma seguinte questão. O que significa principados e potestades? E nós vamos mergulhar um pouquinho na palavra de Deus para entender sobre esses dois termos, principados e potestades. Fica aí que vai ser muito bom para o seu conhecimento em buscar mais de Deus. O que significa principados e potestades? Antes de nós começarmos a entender esses dois termos, eu quero ler um texto que está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 16, que diz o seguinte: Pois, por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como tronos, reinos, governantes e autoridades no mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha aí, Deus já falando para nós sobre os principados e as potestades. Alguns textos bíblicos mencionam a existência de duas classes de seres. E essas classes de seres são potestades e principados. E aqui no nosso texto nós vamos ler que ele diz: governantes e autoridades do mundo invisíveis. Isso é muito interessante, irmãos, porque leva-nos a pensar o seguinte: por meio dele todas as coisas foram criadas, ou seja, quem criou tanto o principado quanto as potestades foi Deus. E aí a gente fica pensando, mas o que significa então principados e potestades na Bíblia? Principados e potestades significam basicamente a mesma coisa. São referências a seres espirituais que podem ser bons ou maus. Ou seja, pode se referir tanto a anjos de Deus como a demônios. E a gente tem que pensar que são seres espirituais que andam, atuam no mundo espiritual. Normalmente, esses dois termos são usados na Bíblia para nos indicar que eles são seres com grande poder no mundo espiritual. Não são seres qualquer. Não, é um qualquer. Não, são seres com grande poder no mundo espiritual. Haja vista que o texto que Paulo nos deixa escrito na carta de Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, é muito interessante, porque ele nos mostra o poder desses seres no mundo espiritual. Olha o que ele diz: porque a nossa luta não é contra a carne, o sangue, e sim contra as potestades e principados, contra os dominadores deste mundo tenebroso, com as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, nós vamos entender por meio de Efésios 6,12 que eles são designados como espíritos malignos, forças espirituais do mal que dominam o mundo e guerreiam contra os homens. Ou seja, domina o mundo espiritual, tenta a cada dia, a cada situação, a cada ação, dominar e guerrear o mundo espiritual contra quem? Contra você e eu, contra nós, os homens que estão aqui na terra. Por isso nós temos que pensar muito bem, por isso nós temos que buscar realmente, como o apóstolo nos ensina, a armadura de Deus sobre as nossas vidas, para nós não sermos tentados e não resistirmos às lutas, às tentações que o inimigo está a cada dia que passa tentando colocar sobre nós. Mas veja aí, Paulo ele continua falando algo interessante. Ele vai lá em Colossenses 2,15, ele diz o seguinte, olha: desse modo, desarmou os governantes e autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Ou seja, meus irmãos,
nós vemos Cristo vencendo essas forças espirituais através da sua morte na cruz. E isso nos deixa como ensinamento. Olha o versículo 13, diz: vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus deu-lhes vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusação contra nós, removendo e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-lo na cruz. Ou seja, ele despojou os principados e potestades publicamente, triunfando sobre eles na cruz, quando nos deu a oportunidade de chegarmos mais perto de Deus. Mas esse texto é um texto rico, porque ele vai nos... Esse termo, principados e potestades, são um texto rico, porque ele vai nos dar citações interessantes para nós pensarmos, irmãos. Vamos discorrer um pouquinho aqui, ó, para a gente não fazer um vídeo tão longo e acabando... Olha o que ele fala lá em Efésios capítulo 3, versículo 10. Ele vai dizer o seguinte, ó: o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as multiformas da sabedoria divina. Ou seja, o plano de Deus é mostrar a todos os principados e potestades nos domínios celestiais, por meio da igreja, a multiforme sabedoria divina. Olha como é interessante, irmãos, como é um texto rico, que leva-nos a pensar o quão nós temos que pensar e nos vigiar, e nos policiar, e nós sermos verdadeiramente homens e mulheres que deixam Deus nos usar para a glória do Senhor. Olha um texto aqui que ele vai nos dizer, olha: agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Olha que maravilha, irmãos. Cristo, ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, ou poder, ou líder, ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Ou seja, ele está acima. Cristo, o nosso Senhor e Salvador, aquele que nos conduz, aquele que nos orienta, ele está acima dos principados e das potestades. Por isso, ele nos leva a entender o seguinte: Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e fez o cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Olha como é importante nós entendermos sobre os principados e potestades e ver o que Cristo fez por nós. Cristo, ele está acima de todos os principados, de todas as potestades. E Deus submeteu ele à autoridade e o fez o cabeça de tudo para o bem da igreja, ou seja, para o bem nosso. Porque a igreja é o seu corpo. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. E nós temos que glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. Porque a nossa guerra, meus irmãos, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Que nós venhamos pensar. Olha, uma outra tradução diz assim, ó: pois não lutamos contra os inimigos da carne. Quem são os inimigos da carne e do sangue? Mas contra os governantes e autoridades do mundo invisível. Essa é a nossa luta, irmãos. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra os governantes e autoridades do mundo invisível,
contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra os espíritos malignos nas esferas celestiais. E aí eu quero finalizar esse texto e esse explica aí, pastor, dizendo: portanto, vistam-se toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firme. Que maravilha, meus irmãos! Quem são os principados e as potestades na Bíblia? Basicamente são as mesmas coisas. São seres espirituais que podem ser bons ou mal. Só podem ser tantos anjos de Deus como demônios. E eles atuam no mundo espiritual. E nós temos que ficar muito atento. Revestido da armadura de Deus, para que nós possamos resistir ao inimigo no tempo do mal. No tempo do mal, nós possamos resistir ao inimigo. E o mais interessante de tudo isso que Cristo nos deixa na sua santa palavra é: nós continuaremos de pé depois da batalha. Que maravilha, meus irmãos! Fiquemos com este ensinamento nesse sábado e que o bom Deus possa dar-lhes mais sabedoria para vocês entenderem e praticarem o uso da armadura de Deus, para que no tempo mal vocês usem e no final da batalha vocês estejam de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Fica aqui mais um Explica aí, Pastores. Sábado que vem nós teremos algo de Deus, algo que vai nos fazer conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, porque a igreja perece por falta de conhecimento. Um abraço, tudo de bom para vocês.